E aí, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E continuando aqui com o Linux Lite, só que agora eu instalei uma versão um pouco mais nova. E uma versão um pouquinho mais nova é a versão atual, a última versão que existe aí para esta distro. É a versão 3.8, né? O vídeo anterior eu fiz aí com a versão 3.0. Né? Tanto que naquela versão existe lá uma opção aqui no painel de configurações que chama-se Elite Upgrade, e através dele você pode fazer atualização para um sistema mais novo, no caso aqui o 3.8. Né? Essa versão foi lançada agora em dia 1º de fevereiro de 2018. E essa versão que eu estou utilizando aqui é 64 bits. Né? No vídeo anterior aí que eu fiz com o Lite 3.0 era a versão 32 bits. E naquele lá não era possível instalar o Google Chrome. Né? Agora o Chrome parece que não aceita mais a arquitetura 32 bits, né? Só 64. Então já nessa versão aqui é possível instalar o Google Chrome. Né? Então, caso saia, agora estou na versão 3.8, né? Caso saísse a versão 3.9, eu poderia atualizar ela através dessa opção aqui, mas não vai acontecer isso, né? Segundo o site lá, a próxima versão que sairá aqui no Lite será a versão 4.0, e ela sairá lá pelo meio do ano, né? Em torno lá por junho ou julho. E bom, então é o seguinte. Eu instalei aqui a ISO dele. Aliás, eu baixei a ISO lá no site, né, versão 3.8, 64 bits. A interface padrão aqui, interface gráfica, é o XFCE. Né? Eu mostrei bastante coisa aí na versão 3.0. Não tem muita diferença. Aliás, a única diferença aqui que eu notei, assim, praticamente nenhuma. Né? A única diferença que eu estou dessa vez aqui eu estou utilizando a a arquitetura 64 bits, e é a mesma coisa. Os programas que vieram aqui são os mesmos, as configurações são as mesmas. No entanto, aqui parece que tem uns bugs que lá na versão 3.0 não tinha. Então, já fazendo uma comparação antes de mostrar aqui essa distro, se eu já vou resumindo aqui. Se eu fosse instalar se eu fosse instalar o Lite, eu escolheria a versão 3.0. Não utilizaria a versão 3.8. Pelo menos até o momento, aí, né? Isso aqui é uma visão meio superficial, né? Porque eu usei bem pouco o sistema, mas pelo que eu vi aí, até o momento, eu utilizaria a versão 3.0. Por quê? Então vamos lá. Vamos direto ao ponto aqui. Para quem quiser ver um pouco mais aí do sistema, é só ver o vídeo anterior aí, que tem quase uma hora falando dessa distro. É, e é praticamente a mesma coisa. Então eu vou direto ao ponto aqui das diferenças dessa versão nova. O que eu achei aqui. É, na, já começando aqui, assim que eu instalo o sistema, eu já vou dando uma olhada aí na central de programas, na parte de idiomas, caso dê algum problema. E na parte e no terminal, né, para ver quais são os comandos, né? Como aqui no caso essa distro é um derivado do Ubuntu e do Debian, então os comandos aí são bem similares, né? E primeiramente então, né, eu tentei fazer a atualização aqui pelo terminal, né, que é normalmente você entra como administrador e dá um apt get upgrade, né? Update não é, update é só para atualizar a lista aqui, né, de programas, mas é mais ou menos isso, né? E o upgrade seria para fazer a atualização do sistema. E aqui nessa versão 3.8 ele não faz atualização do sistema. E assim que você instala o Lite 3.8, se você tentar usar o comando o apt-get update ou upgrade, ele não vai aceitar. Né? Então, por que não aceita? Não sei por que não aceita. Eu sei que para começar a aceitar esses comandos aqui, eu tive que fazer a atualização do sistema. E aí eu tentei fazer a atualização do sistema através aqui desse install updates. E ele fica aqui no favoritos. Você só encontra essa opção aqui nos favoritos, né? Aqui nas outras categorias você não irá encontrá-lo. Né? Eu pensei que nos favoritos ficasse apenas uh,
ficar assim o ícone dos aplicativos que você escolhe como favoritos, né? No entanto, a categoria original deles seria uma dessas outras aqui, né? Enfim, é meio estranho aqui, né? E então você só vai encontrar né, o botãozinho aqui do update aqui na parte de favoritos, no painel do menu aqui. Aí você clica nele, ele vai perguntar se você quer continuar, você entra como administrador. Agora ele está funcionando, né? Mas assim que eu instalei o sistema, ele não estava funcionando. Aí eu falei, caramba, não atualiza pelo terminal e não atualiza pelo atualizado pelo programa aqui. Ele falou que está tudo em ordem, né? Eu já fiz todas as atualizações. Então o instalador aqui de updates ele não funciona assim que você instala o sistema. Aí como é que faz então para instalar as atualizações? Aí então ainda bem que existe uma maneira aqui, né? Pelo menos eu acho que existem outras maneiras também, mas eu encontrei essa maneira aqui já que existe no próprio sistema, que é aqui no Lit Welcome. Essa janelinha abre assim que você instala o sistema, ela já abre aqui para você, ela apresenta aqui algumas ferramentas do sistema, suporte e outras coisas aqui. Então aí que eu está todo em inglês aqui, né, essa janelinha. Aí o que acontece? Aí você clica aqui em Install Updates e aqui novamente Install Updates. Aí sim ele fez, né? É o mesmo programinha, né? Seria o mesmo recurso, o mesmo aplicativo, só que por aqui ele não estava acionando e por aqui ele acionou e fez as atualizações do sistema. Eu não entendi o porquê, mas enfim, né? O importante é que funcionou aí, né? Aí depois que eu atualizei o sistema, aí esse botãozinho, esse aplicativo passou a funcionar, né? Vou fechar aqui, eu já mostrei sobre isso aqui no vídeo anterior sobre o Lit. Aí ele passou a funcionar e aí o terminal também passou a aceitar os comandos e eu consegui instalar alguns programas através do terminal, como por exemplo o Simple Screen Recorder, que é um programa gravador aqui de vídeo que eu estou utilizando nesse momento. Então foi esse problema que eu encontrei aqui, né, que lá no 3.0 talvez no 3.0 eu não tenha percebido porque eu não me lembro ao certo, mas eu acho que eu fiz a atualização direto por aquela tela ali de boas-vindas, né, que eu acabei de mostrar. Então talvez eu não tenha, né, percebido, né. Mas dessa vez eu tentei fazer por aqui e pelo terminal não deu certo, então eu tive que fazer por lá. Então esse foi um problema. E aí o segundo problema foi a linguagem. Aqui é o botãozinho de configuração da linguagem. Aqui nessa versão 3.8 eu não consegui atualizar o sistema. Está instalado aqui o idioma português Brasil. Eu até deixei um link aí de um site no vídeo anterior, dando os comandos, né? Tem 3 alternativas para você traduzir aqui o sistema. Eu utilizei as 3 alternativas, além aqui da opção que já tem no sistema. Primeiramente, quando você vai instalar o sistema, ele pergunta em qual idioma você quer instalar, qual o idioma de teclado e qual a região que irá configurar o fuso horário. Então ele deu a opção do Brasil, no idioma, o teclado para português Brasil também, e a região eu selecionei aqui também no Brasil. A região funcionou aqui, né? O calendário meu horário está funcionando aqui com o fuso horário, né, brasileiro. No entanto, o idioma, apesar de ter instalado ele aqui, né? Aí outra coisa também, é assim que você abre esse programa aqui a primeira vez, ele vai pedir para instalar os pacotes de idioma, que seria no caso o pacote que você seleciona durante a instalação. No caso eu selecionei Português Brasil. Então assim que você abre esse linguagem de suporte aqui, ele vai pedir para instalar um pacote de idiomas e entre eles acho que é inglês e português. Ele baixa os pacotes aí. Então o pacote está instalado, foi baixado tudo certo. Mas ele não está aplicando. E lá através do site eu tentei aquelas 3 alternativas e também não deu certo. Então o que acontece? Meu sistema aqui ele foi traduzido até, né? Foi traduzido algumas palavras, né? Tipo configurações, acessórios, gráficos, multimídia. Aqui nesse painelzinho algumas palavras foram traduzidas. E aqui também no sistema algumas palavras foram traduzidas. Mas se eu abrir aqui meu gerenciador de pastas, que é o Tunar aqui no Linux Lit, ele está
totalmente em inglês, né? Apesar que não é muito problema não, porque acostuma, né? Você começa a usar, você nem percebe que está em inglês, né? Você vira um hábito, então. Mas para quem não está acostumado vai sentir a diferença. Então aqui também nem é questão de diferença, a questão é que não instala o idioma, né? Esse que é o problema. Então não consegui aqui, não sei se existe uma maneira, né? Ou então é um bug aí, porque a versão é muito recente, né? Saiu agora dia 1º de fevereiro, então talvez aí seja corrigido com o passar do tempo, com as atualizações que forem surgindo aí. Então esses aqui são os problemas que eu encontrei, né? Se você, aqui existem algumas opções, né? Instalar ou remover linguagens. E então, você clicando aqui, você pode instalar outros pacotes de outros idiomas, né? Pode ver que eles não vêm instalados. Então, no caso que ele tem o inglês instalado, né? Se eu desinstalar o inglês, talvez ele vai ficar em que idioma, né? Capaz de ficar sem idioma nenhum. E não colocar o português. Eu não fiz esse teste, né? Seria curioso testar. Mas enfim, então aqui ele está instalado o pacote do inglês, né, do idioma inglês, e também está instalado aqui o pacote do idioma português. Aqui ele não distingue entre português Brasil e português de Portugal, ou de Angola, ou de outro país que fale essa língua, esse idioma. Então, mas aqui não é a diferença, né? Ele vai fazer a distinção aqui nessa outra parte. Aqui ele já faz a distinção entre português Brasil e português Portugal. Somente esses dois idiomas, né? Português de Angola ele não coloca, mas eu acredito que seja semelhante ao ao Brasil de Portugal. É bem foda, hein? Mas então, é o português de Portugal, né? Brasil de Portugal. Esse idioma ia ser interessante. Bom, vamos lá, continuando aqui. E então, e no Linux Mint no 3.0, assim que eu conseguir configurar, conseguir aplicar mesmo aqui no sistema o idioma para o português Brasil, essas opções foram para cima, elas ficaram aqui, entre essas duas primeiras. Então quer dizer, eu acho que quando ele é aplicado ele vai para cima, né? E no caso o inglês continua aqui, né? Dá vontade de dá vontade. Não, deixa eu falar, não vou falar besteira não. Aí então, não consegui instalar, né? E beleza. Aqui nessa parte de keyboard, ele está como none, né? Mas ele tem mais duas opções. Eu não sei o que significa. Não sei que no Lit 3.0 ele ficou assim, né? Eu vou deixar assim, né? Quem sabe? Não sei a que se refere, né? Se refere ao teclado, né? Mas o teclado está funcionando em português do Brasil, né? Tanto que se eu abrir alguma coisa aqui, né? Vou abrir aqui o meu navegador, vai. Vou testar aqui o Cedilha. Mas eu acredito que está funcionando, né? Porque eu usei um pouco aqui, eu não percebi, eu não senti diferença, eu não senti falta do Cedilha, né? Mas está funcionando. Então o teclado também está normal, pelo menos, né? O teclado faz muita falta, né? O teclado em português Brasil. Então é esse probleminha aqui com idiomas no Linux Lit. Quem sabe aí futuramente. E aqui também, né, aqui é a parte de linguagem. Mas se eu clicar aqui no Regional Formats, aqui existe para escolher o idioma também. Ele está em português Brasil. E aí eu apliquei aqui, reiniciei, mas também não resolveu. Então eu tentei das maneiras possíveis que eu encontrei aqui. Eu tentei e não consegui. Aqui na área de trabalho eu mudei o papel de parede, mas você pode mudar aqui na parte de desktop. Né? Esse aqui eu baixei esse papel, mas ele tem diversos papéis de parede, são iguais da versão do 3.0. O painel está original, não mexi em nada, inclusive esses ícones que estão aparecendo aqui, ele já está tudo configuração padrão. Né? Ele fica mostrando aqui minhas partições, né, e todos os dispositivos que estão conectados aqui ao meu computador. Aqui também a barra está tudo na configuração padrão. E bom, aí caso você queira, né, retirar, eu não acho legal deixar esses monte de coisa aqui na área de trabalho, né? Aí para mudar isso é só vir aqui nas configurações, acho que é Desktop Settings, menu. Aqui você pode mudar algumas opções aqui do menu, acho que seria referente a esse menu aqui. E aqui ícones, acho que seria aqui embaixo.
acho que seria aqui. Aqui, então só você selecionar aqui, ele vai sumir com esses ícones que ficam aparecendo aí, né, que não tem necessidade. Né, eu costumo utilizar eles por aqui, pelo gerenciador de pastas, né, você pode ativar eles por aqui. Uma coisa que eu sinto falta é a lixeira, né, então a lixeira eu sempre costumo ativá-la. Agora melhorou. E que mais aqui? A pasta home também é interessante deixar, mas no caso ela está aqui embaixo na minha barra de tarefas, então não tem necessidade. E outras configurações que pode fazer aqui, né? Você pode, bom, enfim, né? Tem diversas coisas aqui. Eu não vou ficar mexendo aqui agora. Então, o que mais que poderia mostrar aqui, né? A central de configurações você pode acessar por aqui, né? Aqui você pode mudar a aparência, algumas outras configurações, né? Ele vem com o farol já ativado, né? A área de trabalho aqui você pode fazer. Esse aqui é o mesmo que eu acessei ali clicando com o botão direito do mouse aqui. Aqui tem a aparência, você pode mudar os temas. Os temas do XFCE são mais simples, né? Mas tem bastante opções. E ele tá o sistema está consumindo um pouquinho mais de memória RAM. Ele na versão 3.0 ele iniciava o sistema consumindo em torno de 240 MB de RAM, e aqui nessa versão ele inicia o sistema consumindo uns 310, 320 e pouco, né, de RAM, não chega a 350. O que mais? Os programas que vieram são os mesmos, né? Eu instalei aqui o Opera foi bem simples para instalar. E eu vou mostrar aqui uma instalação, né, principalmente aí para quem é novo em Linux e acha que é difícil instalar programas. Não é difícil, depende da versão depende de qual sistema derivado, às vezes você pode encontrar dificuldade. Mas aqui nessa versão é bem simples nessa distro aqui do Linux é bem simples para instalar. No caso eu vou mostrar aqui, eu baixei dois pacotes. Eu baixei o Opera, esse aqui é o pacote. Se você for lá no site do Opera, aí você clica lá em baixar um pacote. Aí dependendo, você tem que saber a distro que você está utilizando, né? No caso a minha aqui é derivada do Debian, né, o Ubuntu, então é pacote Deb. E aí a minha arquitetura é 64 bits, então aí lá você escolhe, né, a arquitetura e o tipo de pacote, né? Aí no Google Chrome também eu fiz a mesma coisa, você vai até o site, mas o Chrome ele só tem a versão 64 bits. E assim que então aí eu escolhi também pacote Deb, né? Tem o pacote RPM também, mas aí é para outros derivados aí do Linux. E então assim que você baixa o pacote, é só, pelo menos aqui nessa versão no Linux Lite, é só você, depois que baixa o pacote, é só você dar dois cliques, ele vai abrir aqui o instalador de pacotes, né, o instalador de programas, e aí ele dá alguns detalhes sobre o pacote, e aí tem aqui o botãozinho para instalar. Aí você clica, ele vai pedir sua senha de administrador, e pronto, ele começa a instalar aqui o programa, e é bem rápido. Aí ele instala algumas dependências, caso seja necessário, né? Se você quiser ver o processo, é só clicar aqui, ele mostra, né, instalando, e é bem rápido, né? Aí depois que você instala o programa, ele vai aparecer aqui, no caso, né, o navegador vai aparecer aqui na categoria internet. Aqui ó, já instalou o pacote. Agora eu vou conferir, não está acabando ainda. Deixa eu conferir aqui. Internet. Pronto, já está instalado aqui o Google Chrome. Aí caso você queira adicionar ele ao desktop, é só clicar com o botão direito aqui em cima dele e adicionar aqui a área de trabalho, ou então adicionar ao painel. Só que o painel ele adiciona aqui do lado direito, no canto inferior, né? Então pronto, está instalado. Aí assim que instalou, você pode removê-lo, então você fechar. Aí caso queira remover ele ou algum outro programa aqui do sistema, é só você vir aqui em configurações, não, aqui nesse sistema, aqui na central de programas, né, que é install e remove. Ele está em inglês aqui, né, mas é aqui install remove software, que é o Synaptic, né, gerenciador de pacotes. Aí no caso eu vou digitar aqui Chrome, vamos ver se aparece. Não aparece. Então se caso eu queira desinstalar o Chrome, apenas programas instalados, não aparece o Chrome. Deixa eu digitar Google.
Então, para desinstalar ele, tem que ser através do terminal, eu acho. Mas também é simples, né? Mas pra quem vai querer desinstalar também, né? É muito raro alguém instalar o Google Chrome e querer desinstalar. E é difícil dar problema aqui. Então é bem simples, mas dá para desinstalar através do terminal e o comando é bem simples. Eu acho que é apt-get remove Google tracinho Chrome ou então Google Stable, alguma coisa assim. Bom, então é isso. Acho que de questão de novidades, então não tem muita. Bug tem um pouquinho mais do que a versão lá, a versão 3.0. Mas o sistema em si está funcionando perfeitamente, assim, tá rápido para iniciar, para desligar, rápido para instalar os programas, rápido para navegar, né? E eu gostaria de fazer aqui um pequeno conserto no vídeo passado, né, sobre o Lite. Eu falei uma besteira, né? Como que o ser humano fala besteira, né? Impressionante, né? E se fosse só eu que falasse besteira ainda, né? Tava maravilha, né? Mas nossa, um monte de gente fala um monte de besteira. E eu falei aí eu dei uma errada aí no vídeo passado, né, falando a respeito de, deixa eu ver se eu encontro aqui, esse aqui, ó, localizador de aplicativos, não, esse programa aqui é para você localizar aplicativos, mas seria o mesmo que essa barrinha aqui. Se você digitar uma palavra aqui, ele vai procurar, né, mas é só referente a aplicativos. E aí depois tem um outro, esse aqui, ó, pesquisador de arquivo Catfish. No vídeo anterior eu falei que ele era um pesquisador de arquivos relacionados a Catfish, mas na verdade esse Catfish é o nome desse programinha de pesquisa. Então, o que é esse Catfish, né? File Search. Ele é um buscador de arquivo no sistema em si, né? Qualquer arquivo que você queira encontrar aqui pesquisar aqui no seu HD, né? É só digitar aqui que ele vai, tudo que ele tiver relacionado à palavra que você digitar, ele vai mostrar aqui. No caso, eu quero procurar uma música. Então eu vou aqui numa partição, né? Então aqui você pode escolher a pasta ou a partição que você quer promover a busca. Eu vou procurar aqui nessa pasta que é onde eu deixo minhas músicas. Então, vou digitar aqui. é, Deixa eu lembrar de uma música aqui. Ah, Engenheiros, pronto. Pronto, aqui ele vai mostrar todas as músicas que eu tenho relacionado a Engenheiros do Havaí. Beleza? Aí então aí é só você clicar que ele vai começar a tocar, né? E aí você pode procurar outros arquivos também, no caso eu quero procurar PDF. Eu tenho alguns arquivos em PDF. Aí ele vai mostrar, né, todos os meus arquivos em PDF, ou então MP3, e assim vai, né? Você procura, ou então TXT, ou então algum arquivo do sistema, enfim, qualquer arquivo que esteja no seu HD, ele vai encontrar. Então esse Catfish, ele é um pesquisador aí, né, que depende da versão do Linux, ou então a versão aqui do gerenciador de pastas, ele tem um buscador aqui, né? Mas aqui no Tunar ele não tem, ele não veio com, às vezes tem uma lupinha assim desenhada, né? E é através dele que você faz a pesquisa, né, nas pastas, mas o Tunar, pelo menos nessa versão aqui do Linux Lite, ele não tem essa opção de pesquisa. Ela fica em separado, então, que é no Catfish. Então acho que é justamente por isso que colocaram o Catfish aí, né, como um programa de pesquisa. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar aqui do Linux Lite. É um programa excelente, tranquilo para usar, né? Para quem é iniciante Linux aí, eu acho interessante aí. Eu acho que vai se dar bem também com esse sistema aqui. Beleza? Então é isso. Falou, até mais então.